Irmãos, alguma vez vocês já ouviram falar a seguinte frase: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Quantos de vocês já ouviram essa frase? Muito bem. Essa frase, meus irmãos, é bastante conhecida, principalmente aqui no meio evangélico. E em essência, essa frase é verdadeira. Deus chama pessoas normais, você e eu. E Deus capacita pessoas normais, você e eu. Essa frase nos lembra que ninguém nasce pronto para a caminhada cristã, mas que todos nós precisamos depender totalmente de Deus nessa caminhada cristã. Nos lembra que quando Deus nos chama, Ele mesmo nos capacita durante a jornada. Mas existe um pequeno detalhe nessa frase que muitas vezes esquecemos. De fato, Deus não chama primeiro aqueles que sabem fazer coisas. Às vezes Ele até chama pessoas que sabem fazer coisas. Mas Deus chama primeiro aquele que está disposto a aprender a ser. Guarde essa palavra no seu coração. Antes de fazermos coisas, Deus nos chama a sermos algo. E o que Deus nos chama a sermos é servos para a sua glória. Nós vivemos, irmãos, numa cultura que está baseada no performance. Se uma pessoa sabe cantar muito bem, possivelmente ela vai ser chamada para uma banda, para uma orquestra. Se essa pessoa sabe tocar um instrumento, provavelmente vai ser chamado rapidamente para tocar esse instrumento. Se uma pessoa tem uma oratória boa, possivelmente vai ter um púlpito e um microfone. Porque nesta cultura, muitas vezes, meus irmãos, o reconhecimento vem daquilo que a gente faz. Mas no reino de Deus é diferente. Nós não podemos entrar no reino de Deus com essa lógica, meus irmãos. Porque senão nós vamos transformar o reino de Deus unicamente em performance, em ativismo, sem vida. No reino de Deus, as habilidades são importantes, sim, mas Deus vai nos dar essas habilidades ao longo da jornada. No reino de Deus, sabem o que é o mais importante, meus irmãos? É o caráter. O que Deus está procurando é o caráter do seu Filho em nós. Isso é o mais importante. E esse é exatamente o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos em alguns versículos do capítulo 6 de Atos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia ou ligar seu telefone, sua tablet, seu aplicativo aí. E vamos ler Atos, capítulo 6, versículo 1, por favor. Se pode projetar, eu leio aqui na tela. Atos 6, 1. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá, vou ler aqui. Porque aqueles dias, ao multiplicar-se o número dos discípulos, surgiu uma murmuração dos helenistas
contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Obrigado. Vou ler aqui na Corrigida Fiel. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vejam, irmãos, aqui nós temos um problema real. Não é um problema de fé, não é uma crise de doutrina, não. É um problema prático. Pessoas estavam ficando sem assistência. Viúvas estavam sendo negligenciadas. E isso não estava acontecendo porque alguém era mau. Não, meus irmãos. Isto estava acontecendo porque houve um crescimento rápido da igreja. Desde Atos, capítulo 2, nós vemos que o número de discípulos estava aumentando. Naquela pregação de Pedro em Pentecostes, já começamos a ter um número enorme de conversões. E essas pessoas, muitos deles tinham subido a Jerusalém para a Páscoa, tinham permanecido em Jerusalém até a festa da colheita, ou Pentecostes, e permaneceram em Jerusalém, morando lá. A comunidade crescia. A palavra diz que o Senhor aumentava o número de salvos. E eles iam aumentando, aumentando, crescendo. E com o crescimento vem novos desafios. Eu vejo algumas cadeiras vazias aqui ainda, meus irmãos. Mas em nome de Jesus, em breve, todas essas cadeiras serão preenchidas. Amém? Mas eu tenho uma notícia para os irmãos. Cadeiras preenchidas trazem novos desafios. Crescimento traz novo desafio. E é isso que nós temos aqui em Atos. Crescer como igreja, meus irmãos, traz responsabilidade. Crescer como discípulos também traz responsabilidade, porque traz situações que não existiam antes. Irmãos, conflitos como estes aqui não são sinônimos de fracasso espiritual, não. O crescimento tem que ser acompanhado de maturidade. O problema, meus irmãos, não são os desafios. Sabe qual é o problema? É como nós lidamos com os desafios. Agora, veja a forma em que os apóstolos lidaram com este desafio, pontualmente. Vamos para o versículo 2. Atos 6:2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os apóstolos, eles não ignoraram o problema. Eles também não espiritualizaram esse problema. Eles reconheceram a necessidade, mas também reconheceram que cada um de nós, no corpo, tem uma função. Irmãos, não é espiritual querer fazer tudo. Não existe crente bombril, 1001 utilidades. Não existe, meus irmãos. Talvez hoje seria aquele crente Alexa. Isso não existe, meus irmãos. Não é sinal de maturidade querer centralizar todas as coisas. Veja o que os apóstolos fazem. Eles sabem qual era a sua função dentro do corpo. E eles dão uma resposta
para essa necessidade que eles estão enxergando. E aqui eu vejo, meus irmãos, que Deus nos chama a viver verdadeiramente como corpo. E se nós somos parte desse corpo, cada um de nós tem uma função específica dentro do corpo. Qual é a sua parte dentro do corpo? Guarde aí essa pergunta para você, tá? Vamos continuar com o versículo 3. Atos 6:3. A resposta dos apóstolos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Percebam, meus irmãos, os critérios. Os critérios que os apóstolos levantaram aqui não eram critérios de habilidades. Eles não chamaram pessoas que fossem boas para servir as mesas. E aqui, servir as mesas pode significar duas coisas. É dar alimento ou aquelas necessidades básicas. E outra explicação é dar dinheiro. Porque nas mesas era onde era feito a contagem de dinheiro e moedas. Vejam que os apóstolos, eles não estão preocupados com a habilidade administrativa que esses homens tinham que ter. Quais são os critérios que os apóstolos levantam? Critérios de vida espiritual e critérios de testemunho do Senhor. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Em outras palavras, para uma necessidade prática, para uma coisa do dia a dia, algo cotidiano, Deus aponta para uma resposta espiritual. Para um serviço simples, Deus valoriza um caráter formado. Agora, meus irmãos, geralmente nós utilizamos este texto para falar sobre os diáconos, aqueles que vão fazer o serviço. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara, meus irmãos. Atos 6 não está ensinando unicamente a escolha de diáconos, escolher pessoas para uma função. Atos 6 nos está ensinando como Deus forma o caráter de todo aquele que é chamado a servir. E eu tenho uma notícia para vocês. Todos nós somos chamados a servir. O discípulo não é maior que seu mestre. E se o nosso mestre é o servo sofredor, nós somos chamados a servir. Porque nós somos discípulos do servo dos servos. A igreja, cada um de nós, cada membro é chamado para servir, meus irmãos. No reino de Deus não existem espectadores. Ninguém foi chamado para sentar aí no banco e ficar só olhando. Todos nós fomos chamados para servir de alguma forma. O que muda é o serviço que fazemos dentro do corpo. Mas o chamado para servir, ele é universal na igreja. E se o chamado para servir é universal na igreja, então os requisitos daqueles que servem também são universais. Pessoas de boa reputação, cheios de Espírito Santo e cheios de sabedoria. Não é só para pastor, não é só para líder, não é só para diácono, é para todos nós, meus irmãos.
Amém? Poucos améns. Só alguns. Amém? Isso. Irmãos, a igreja, nós, aqui, nós somos a escola de Cristo. E o que é a escola de Cristo? É aqui onde Deus trabalha para formar Cristo em nós. Não é uma escola de cargos, é uma escola de formação de caráter. Agora, meus irmãos, já que eu esclareci para vocês o contexto aqui de Atos 6, deixa eu falar uma coisa com muito cuidado e com muito amor. Deus não olha primeiro para aquilo que nós sabemos fazer. Sabe o que Deus olha primeiro? Quanto de Cristo há em nós. Isso é o único que importa, meus irmãos. Quanto de Cristo há em nós. O processo que nós estamos passando para que Cristo seja formado em nós. Veja que os apóstolos poderiam ter dito: escolham pessoas organizadas. Escolham pessoas que sejam boas com números. Escolham pessoas que já tenham experiência. Não. Escolham pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Porque caráter, meus irmãos, vem antes que a competência. Se nós deixamos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e formar o caráter de Cristo em nós, Deus vai nos levantar para o chamado que Ele tem para cada um de nós. E posteriormente vai nos capacitar nesse chamado, porque a obra é dEle, por Ele e para Ele. Competência é importante. Aprender a servir melhor aos outros é importante. Crescer em dons, em habilidades, é importante, sim. Mas nada disso pode substituir um coração que está sendo transformado à imagem de Cristo. Irmãos, dons até abrem portas, mas dons sem caráter não sustentam uma obra. E ao longo da história da igreja, nós temos visto pessoas talentosas, pessoas com dons, mas que quando perdem o caráter de Cristo, caem. E da mesma forma, tem pessoas simples, pessoas sem nenhum tipo de habilidade, mas cheias do Espírito Santo e com o caráter de Cristo formado nelas, que no local onde eles passam, transformam locais e vidas. E esta é uma aplicação, meus irmãos, para todos nós. Quem sabe, antes de pedirmos mais oportunidades para Deus, para servir, talvez tenhamos que pedir mais sensibilidade para sermos tratados. Antes de pedirmos mais espaço, talvez temos que clamar ao Senhor por mais profundidade de relacionamento com Ele. Talvez antes de pedirmos para o Senhor que queremos fazer mais coisas para Ele, devemos dizer ao Senhor: Senhor, faça mais coisas na minha vida. Irmãos, isto não é para nos travar, isso é para nos proteger e para que o nome do Senhor seja sempre glorificado.
Deus quer usar cada um de nós da forma correta, com o caráter correto. Vejam que em Atos 6, aqueles homens, eles não se tornaram cheios do Espírito Santo depois de estar trabalhando. Não. Eles já eram cheios do Espírito Santo e foram chamados para um trabalho. Ou seja, a vida espiritual deles não nasceu a partir da função que tinham. E isso é algo muito profundo, meus irmãos. Porque o chamado de Deus sempre vai fluir daquilo que Deus já está fazendo na nossa vida. Eu trabalho como professor. E uma das coisas que me motivava muito a ser professor, sabem o que era? Que professor precisa se atualizar diariamente. Eu preciso me atualizar para poder passar conteúdo para meus alunos. E qual é o problema? Se eu esperasse ser professor para começar a me atualizar, eu nunca chegaria a ser professor. Agora vou trazer isso para a nossa realidade. Se eu esperar ser um intercessor para começar a colocar meu joelho no chão e orar, meus irmãos, eu nunca vou ser um intercessor. Se eu espero ser chamado pelo pastor Miguel para ser professor numa escola bíblica e só depois começar a estudar a Bíblia, eu nunca vou ser chamado para uma escola bíblica. Se eu esperar ver Deus operando alguma coisa na minha vida antes de entregar a minha vida para Ele, meus irmãos, eu vou ficar esperando o tempo todo. Nós não buscamos a vida com Deus porque estamos servindo. Nós vamos servir porque já estamos cultivando uma vida com o Senhor. E isso faz toda a diferença, meus irmãos. Nós não podemos orar simplesmente porque recebemos uma responsabilidade. Nós vamos começar a receber mais responsabilidades porque somos pessoas de oração. Irmãos, o caminho do reino é sempre de dentro para fora. Cristo em nós primeiro. Cristo através de nós depois. Primeiro, meus irmãos, é o coração. Depois, as mãos. Primeiro, meus irmãos, é a identidade. Depois, a atividade. Meus irmãos, se nós só conseguimos ser constantes com Deus quando temos algum tipo de tarefa visível, talvez o nosso coração ainda está muito apegado à performance do mundo. Se nós só conseguimos nos aproximar de Deus quando estamos ocupados com alguma atividade aqui na igreja, talvez a nossa motivação precise ser purificada. Irmãos, esta palavra não é para líderes, não é para pastores, não é para diáconos. Esta palavra é para todos nós como membros desta igreja. Para todos nós como discípulos de Cristo. Deus nos chama para uma relação com Ele, que existe independentemente da função que você exerce aqui. Independentemente de cargos, independente de tarefas,
Nós não somos filhos de Deus porque servimos. Nós servimos por quê? Porque somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você é chamado a servir. E se você é chamado a servir, você precisa cultivar o caráter de Cristo. Porque nossa identidade não está naquilo que nós fazemos. A nossa identidade está em quem nós somos, em Cristo Jesus. Essa é nossa identidade. E quando nós entendemos isso, o serviço, meus irmãos, deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta de amor. Todos nós somos chamados a ser resposta de amor para alguém. No seu trabalho, na sua vizinhança, às vezes na sua casa, no seu prédio. E talvez você esteja pensando, então eu preciso estar pronto para servir? Não. Nenhum de nós está pronto, meus irmãos. Mas todos nós estamos no processo. E essa é a diferença. As pessoas que me conhecem aqui há mais tempo sabem que eu gosto de brincar dizendo que eu gostaria de ter uma camiseta que diga aqui, em obras. E talvez eu vou ser sepultado com uma camiseta escrito em obras. Porque Deus tem tantas coisas para trabalhar na minha vida. Mas eu garanto que Deus também tem muita coisa para trabalhar na sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia de Cristo. E Ele vai completar essa obra, meus irmãos. Irmãos, Deus não espera a perfeição para que nós comecemos uma caminhada de serviço com Ele. Mas Deus nos convida a crescer com Ele enquanto caminhamos com Ele. Constantemente. É sobre processo de formação. Principalmente, meus irmãos, quando ninguém está vendo. Vejam que esses homens, esses 7 homens aqui de Atos 6, eles não aparecem unicamente nesse momento do chamado. Com certeza, eles já tinham boa reputação, eles já tinham demonstrado que eram cheios do Espírito, e já tinham demonstrado que eram cheios de sabedoria. Ou seja, a situação unicamente tornou visível aquilo que ainda não era visível para todo mundo, mas que já era visível para alguns. E era o resultado de uma vida em oculto com o Senhor. Porque ninguém, meus irmãos, se torna cheio do Espírito Santo de um dia para outro. Ninguém constrói um bom testemunho em uma semana. Ninguém desenvolve sabedoria em um culto isolado. Tudo isso é fruto de uma caminhada diária com o Senhor. É fruto de constância, é fruto de perseverança, é fruto de processo. Mas sabe, meus irmãos, como nós gostamos de resultados rápidos. Mas Deus não quer resultado rápido. Sabe o que Deus quer? Raiz profunda. Deus se preocupa primeiro com a saúde da raiz, para posteriormente ver frutos visíveis.
Tem diversas pessoas, meus irmãos, que tiveram que esperar e passar pelo processo durante anos, enquanto Deus trabalhava neles. Abraão esperou 25 anos pela promessa. E durante esses 25 anos, Deus formou fé no coração dele. Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Com 80 anos, Deus o chama para libertar o povo. Agora, nesse tempo, nesses 80 anos, Deus trabalhou em Moisés a humildade, a dependência e a sensibilidade. Davi foi ungido rei e ele teve que esperar entre 10 e 15 anos no anonimato. E nesse tempo, Deus trabalhou o seu coração. Um coração de pastor antes de assumir o trono de Israel. Paulo, tem uma coisa fabulosa, me encanta, de Paulo. Que quando Paulo é levado para Tarso para ficar em silêncio, o texto diz, e houve paz na igreja. Imagine o que o Paulo fazia. E Deus teve que manter Paulo aí em Tarso por 14 anos, esperando até a chegada de Barnabé, que o chama para começar a primeira viagem missionária. Mas o próprio Jesus, meus irmãos, 30 anos, enquanto o Pai o preparava para seu ministério. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo um tempo em que ninguém vê o seu esforço, não despreze esse tempo. Deus está vendo esse esforço. Se você está vivendo um tempo no qual você se sente esquecido, não fique triste, não despreze esse tempo. O tempo que ninguém vê é exatamente o tempo em que Deus mais trabalha em nós. Agora, deixe-se, permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo. Permita isso. Quem aprende a caminhar com Deus no secreto, não se perde quando recebe atenção em público. Quem aprende a servir sem aplausos, não se confunde quando vem o reconhecimento. Porque o coração já foi treinado para devolver a glória ao Senhor. Porque tudo sobre Ele. Não se trata sobre nós. Agora, meus irmãos, querem ver o resultado de toda essa crise de expansão? O resultado da escolha dessas pessoas, cheias do Espírito Santo, de boa reputação e cheias de sabedoria? O resultado está no versículo 7. Coloca aí para mim, por favor. Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Essa é a consequência, meus irmãos. Quando um problema é tratado com maturidade, quando as pessoas certas são colocadas no lugar certo, os apóstolos puderam trabalhar naquilo que era essencial, naquilo que era o chamado deles. E a igreja conseguiu ser organizada sem perder o foco espiritual. O resultado não foi eficiência, não foi unicamente resolver as necessidades das viúvas,
Não. O resultado foi crescimento espiritual. Foi avanço do reino e foi glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, precisamos permitir que Deus trate o nosso caráter. Porque quando o caráter é prioridade, o testemunho da igreja é fortalecido. Quando o caráter, o nosso caráter é prioridade, pessoas são edificadas. Quando o caráter é prioridade, o nome de Jesus é honrado. O nome de Jesus é exaltado. Ao longo da história da fé, o que tem sustentado a caminhada do povo do Senhor, meus irmãos, não é o talento, é a fidelidade, é a humildade e é o caráter de Cristo sendo formado na sua igreja. Então, meus irmãos, como discípulos de Jesus, nós somos convidados a viver uma vida que reflita a glória de Deus. Não apenas naquelas coisas que nós fazemos, mas principalmente naquilo que nós nos estamos tornando. Os nossos primeiros irmãos foram chamados de cristãos. O que significa cristão? Pequenos cristos. Deus está preparando aqui pequenos cristos para a sua glória. Pequenos cristos. Pequenos cristos. E meus irmãos, Deus não nos chama a fazer isso sozinhos. Ele já colocou seu Espírito em nós, que nos acompanha durante o processo. E Deus é um Deus tão paciente, que nos espera, nos aguarda e nos forma com graça. Então, meus irmãos, em Atos 6 nós temos um desafio real. Não é falta de fé, não é problema doutrinal, é crescimento. Mas a resposta de Deus não é organização administrativa. A resposta de Deus é formação de pessoas. A minha oração, meus irmãos, é que a Alameda seja uma igreja cheia de pessoas que não conhecem Jesus, mas que conhecerão Jesus aqui. Mas não para termos números. O que o mundo precisa é uma igreja que edifique pessoas, que as pessoas sejam maduras em Cristo, que crianças em Cristo comecem aqui sim, mas que virem jovens e que se tornem pais. Esse texto, meus irmãos, de Atos 6, nos mostra um princípio que atravessa toda a vida cristã, que é que no reino de Deus, primeiro, a gente é, e depois, a gente faz. Deus nos chama a que sejamos primeiro, para depois fazer. Primeiro Deus forma a nossa identidade, depois Ele vai dar as atividades que Ele tem para cada um de nós. E não sei, meus irmãos, mas talvez alguém daqui veio nesta noite pensando: Senhor, eu preciso fazer mais para você. E Deus nesta noite está nos lembrando com carinho: antes, deixe eu fazer mais em você. Permita Deus fazer mais em você.
Talvez algum de nós chegamos aqui cansados de tentar acertar, cansados de tentar corresponder. Deus está nos chamando a um relacionamento onde o fluir vai vir dele, não da nossa força. O que Ele está formando em nós agora, meus irmãos, é o que vai nos sustentar no futuro. Eu gostaria de convidar os músicos para virem aqui. E eu quero convidar vocês, irmãos, a fazer algumas perguntas para seu próprio coração. Faça essas perguntas a seu coração diante de Deus. Feche seus olhos. Se você já serve aqui nesta igreja, faça a seguinte pergunta: como está o meu coração enquanto eu sirvo? Eu estou servindo por amor? Ou estou servindo procurando reconhecimento? Eu estou preocupado em fazer coisas para Deus? Ou estou mais preocupado em ser transformado por Deus? Eu tenho cuidado da minha vida com Deus no secreto? Ou tenho tentado compensar a minha falta de vida com Deus com muita atividade na igreja? Se você não está servindo, talvez a pergunta seja: por que não estou servindo? É por medo? É porque tenho feridas do passado? É por cansaço? É porque eu me acho insuficiente? Ou talvez simplesmente porque me acomodei? Meu irmão, minha irmã, seja qual for a resposta, nesta noite, Deus não está acusando ninguém. Deus está nos convidando a caminhar com Ele. E a partir da verdade do seu coração. Meus irmãos, Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás de pessoas ensináveis, de pessoas quebrantadas e de pessoas dispostas a crescer nele. Então eu gostaria de fazer um apelo, um convite simples. Mas este convite não é para aqueles que querem fazer mais aqui na igreja. Eu quero fazer um apelo, ou um convite, para aqueles que desejam que Deus trabalhe mais fundo no seu coração. Se você deseja isso, pode vir aqui na frente. Se você deseja que Deus trabalhe mais fundo no seu coração, se você deseja se permitir que o Espírito Santo trabalhe mais em você, pode vir aqui na frente, meu irmão.